Voltando para o nosso segundo bloco, e agora a Cris vai estar falando para a gente mais especificamente sobre a perda em relação ao luto, porque nós sabemos que é uma fase muito difícil e nós, como seres humanos, é difícil a gente aceitar, né, Cris? Perder um ente querido, ninguém quer perder ninguém, mas isso faz parte da nossa vida e a gente tem que buscar uma forma talvez mais saudável de estar passando por essas perdas, né? E a perda do luto é uma perda difícil, né, Cris? Então, todas as perdas são difíceis. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão do luto pra gente. Você falou que tem várias fases, né, no luto, que elas se entrelaçam. Como trabalhar isso, Cris? Então, primeiro que é aquilo que eu falei, né? O luto, ele é um rompimento de vínculo, de um vínculo afetivo, principalmente, quando você tem perdas significativas. Então, o luto, antigamente a gente reportava o luto só a uma morte. Hoje não, a gente percebe que os lutos existem em vários tipos de perdas significativas, né? Então, por exemplo, a perda de um animal de estimação que você criou, cresceu ali na família, ficou ali 15 anos. Como que a gente vai invalidar o sofrimento dessas pessoas que conviveram com o animal e dizer assim, era só um cachorro? Tem muita gente que faz isso, mas existe um sofrimento da convivência, dessa relação de afeto que existiu nessa As pessoas relação. Precisam aprender a respeitar. Eu falo que o sentimento, a gente não pode julgar o que um sente, o que o outro sente. Cada um sabe a dor que carrega. Exatamente. E aí o importante também é a pessoa se sentir com direito de expressar o seu sentimento, porque tem muita gente que quer interditar, quer falar assim, mas isso daí, por exemplo, um outro exemplo, uma mulher que aborta uma criança espontaneamente, com 5, 6 meses. Aí a gente ouve muito assim, mas você é nova, você pode ter o outro, né? Como se isso fosse minimizar ou fosse ajudar a pessoa a diminuir o sofrimento dela. Não ajuda. Esse tipo de coisa é como se você falasse, olha, não sofre não, né? Você pode engravidar depois. Isso não ajuda, porque a pessoa sabe, né? Mas ela precisa de um tempo onde isso seja processado nela. Isso vai de pessoa para pessoa, né? Então, a gente não pode querer apressar esse processo do luto, dessas perdas, porque para cada pessoa vai doer de um jeito, sim, né? A perda de um emprego que você gostava muito, a mudança de uma cidade, né? Por que é tão difícil, às vezes, um adolescente que passa no vestibular e vai para uma outra cidade, morar com outras pessoas, começar um curso diferente que ele nunca viu, uma cidade diferente? São perdas. Por quê? Porque ele perdeu aquela casa, aquela segurança, sim, aquele conforto, aquele afeto da família, e ele está indo para uma outra vida que trouxe perdas para ele. Então a gente precisa entender que, não, mas isso faz parte da vida. Faz, mas não é porque faz parte da vida que não dói. Dói. São ritos que geralmente vêm acompanhados de dores, né, de sofrimento, e que a gente, o ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar a esses sofrimentos, a essas perdas, mas a gente não tem um manual que fale assim, olha, você pula 3 quadradinhos, você volta 2, né? Cada um vai no seu processo, no seu tempo, e isso precisa ser respeitado pelas pessoas, né? Eu falo que é importante a gente saber escutar, né, Cris? Porque às vezes a pessoa está ouvir e escutar, né? Tem uma diferença. Você ouvir a pessoa contando alguma coisa, aí você ouve, você nem processa direito, tal. Agora você saber escutar o outro é diferente, né? Você entender a dor dele e você respeitar. Exatamente. Porque cada um tem um tempo para aceitar um tipo de perda. Exato. E assim, você falou uma coisa fundamental que eu vou falar já. A escuta, né? Os profissionais de psicologia são treinados, na maioria, né, das faculdades, treinados a ter uma escuta atenta e presente,
Então, quando o paciente vai nos procurar, você escuta. A nossa função é trabalhar com as palavras e até com os silêncios e com o comportamento da pessoa, né? Então, a gente escuta e ajuda a pessoa a entender, porque quando a pessoa está tendo uma escuta, quando ela percebe que o outro a está escutando, ela também se escuta. Então, quando a pessoa fala, é como se ela estivesse reelaborando o que ela viveu, o que ela está sentindo no momento. Então, esse processo é muito importante, né, de ter alguém que escute. E a gente pode perceber isso, que é uma coisa que acontecia com as avós, né, antigamente. Então vinha lá o neto com as suas dores e a avó, senta aí meu filho, conta o que está acontecendo para sua avó. É uma coisa de afeto, né, uma coisa carregada de uma questão que abraça de carinho, sofrimento, né? De carinho. A gente sente falta, né? Porque mesmo os pais antigamente, eles tinham mais tempo pra gente. Exato. Então às vezes a gente, né, quando não tem mais a mãe, a gente fala assim, nossa, que saudade que eu tenho da minha mãe, né? É porque você, na época, as mães ouviam mais, tinham mais tempo para os filhos, né? E era um processo, né, que era natural, né? Não era uma cobrança, não era. Não. Isso também era muito de perfil de cada mãe, né? Então, assim, é muito importante essa escuta. Às vezes você tem que escutar o que o silêncio do outro está te dizendo, né? Porque o silêncio também comunica, né? Às vezes é uma dificuldade de pôr em palavras, às vezes é um grito que está contido lá dentro, né? E você precisa aprender a respeitar esse processo, porque não adianta você falar, você vai ficar quieto aí, não vai falar nada, não é assim, né? A gente tem que aprender que às vezes a ansiedade que a gente tem de ajudar o outro estraga a relação, estraga aquele processo que o outro está vivenciando. E essas fases do luto, elas são muito individuais. O luto não é uma doença, né? Ele não é um estado, ele é um processo. Então, a pessoa que está no luto não tem é individual e para cada um vai funcionar de um jeito. Então, às vezes a gente vê receita assim, de bolo, não né? tem, não é assim uma coisa que você fale. É lógico que a gente percebe que quando a pessoa tem um luto muito intenso por um prazo de tempo muito longo, que isso afeta a rotina dela de trabalho, das atividades, mas afeta isso de uma forma muito intensa, aí é hora de procurar um profissional, às vezes até um profissional que a medique, porque aí ela pode estar entrando num quadro de depressão mais profundo. Mas nos lutos que a gente acompanha, né, a gente sabe que a pessoa precisa de um tempo para se reorganizar, né? Então, assim, o luto, ele é como é que é? O luto é o preço do amor, né? Já dizia, é um Colin Parkes, que é um escritor, e é isso, é o vínculo que é rompido, né? Então, assim, não existe mesmo receita de bolo. Tem momentos que a pessoa vai ficar extremamente raivosa, irritada, o apetite vai aumentar ou diminuir, o sono vai aumentar ou diminuir, a pessoa pode entrar numa tristeza muito grande, muito profunda, né? E isso tudo são reações naturais que a gente sabe que podem acontecer no luto. Agora, quando isso se torna muito mais persistente, é bom procurar ajuda, né? Cris, a pandemia trouxe muitas perdas de uma forma assim... bom, perda sempre forma triste, mas foi muito brusca, porque as pessoas não tiveram tempo de se despedir do seu ente querido, né? Isso. Por conta do Covid, que você não podia ter contato. Então foi muito triste, você se despedia da pessoa relativamente bem, ela internava, piorava, morria, e você recebia ela de uma forma muito triste, que você não podia vê-la. E isso aí foi uma perda mais difícil ainda. Então, e na verdade, Beth, a gente aprendeu com a pandemia várias coisas, né? Primeiro, a pandemia nos tirou os rituais de sofrimento,
né? Que era aquele ritual do velório, da família se aproximar, se despedir do corpo ali, né? No velório você via pessoas conversavam, então isso foi tirado da pessoa. A questão da internação, né? Não podia ter contato com, né? Quem entrava no hospital já estava correndo um risco, porque havia muita contaminação do Covid. Então, assim, várias coisas foram quebrando os nossos rituais. E nós aprendemos, ou tivemos que aprender, a viver em isolamento por muito tempo, enquanto as vacinas não estavam disponíveis. E isso fez com que até hoje as pessoas tenham dificuldade de voltar a uma vida com atividade. Interessante, né? A gente viveu uma vida de uma forma, aí veio a pandemia, deixou você um período que, se a gente for ver, relativamente pequeno, com relação ao período que a gente viveu sem a pandemia, mas isso foi tão abrupto que muitas pessoas carregam hoje e carregam essa dificuldade. Crianças têm problemas de aprendizagem até hoje, né, por conta desse isolamento, dessa falta de convivência. Então, assim, o ser humano, ele se adapta muito fácil, mas ele precisa muito de uma rede de apoio, né? E a lição que a pandemia nos trouxe, que poderia até ter sido melhor aprendida, né, é que a gente consegue se adaptar, né, porque foi difícil, né? Foi muito difícil. A gente teve que utilizar de outras formas, mas olha que coisa interessante. A pandemia fez com que os profissionais de saúde percebessem que o sofrimento era tão grande, que eles também sofriam tanto, que o celular passou a ser um método de comunicação. Então, olha, antes da gente fazer entubar a pessoa, você fala com seus filhos, fala com a sua família, e permitiam que a família entrasse em contato. Então, assim, parece que as pessoas estavam tão sensíveis ao luto e à dor, ao adoecimento do outro, que também flexibilizaram algumas situações. E a gente aprendeu com isso que a humanização nos serviços, mais uma vez, é algo fundamental para o processo do adoecimento, né? E para o processo do próprio tratamento. Ô Cris, por que é tão difícil a gente falar sobre a morte e qual que é a importância de falar sobre ela? Primeiro porque todos nós vamos morrer, né? Então, assim, e é uma dificuldade até para as pessoas mais velhas falarem, né? Como é estranho isso, porque a gente imaginava quando era mais jovem que a pessoa mais idosa, ela está mais próxima do fim da vida, seria mais tranquilo. Muita gente tem medo de morrer, né? Tem medo da morte, independente da idade. Na verdade, eu acho que a morte ela foi apresentada para a gente, na nossa cultura, de uma forma muito ruim. Aquela figura preta, com aquele cajado. Aquele cajado, com aquela coisa, aquela caveira, né? Então era tudo deprimente, horrível, maligna, né? A morte era maligna, aquela coisa de... Então isso traz muito medo. Então o que a gente faz? Quando você tem medo, você quer se afastar, né? A partir do momento que você vê que muitas mortes acontecem, e a pandemia trouxe essa morte muito presente na vida das pessoas, né? Por conta dessas muitas mortes, a gente via televisão e via. E aí o que a gente precisou? Ressignificar a nossa vida e ressignificar a morte também, porque ela vai acontecer com todo mundo, né? Então, assim, é uma releitura da vida, porque a morte faz parte da vida. Assim como o adoecer faz parte da nossa vida. E o adoecer, muitas vezes, o adoecer, por exemplo, de câncer, ele traz esse medo da finitude. Por quê? Porque a gente aprendeu que o câncer mata, né? Então a gente vem desde pequenininha, fulano morreu, foi aquela doença. Assim como outras doenças matam, mas que não carregam esse peso, estigma, né? Esse peso. Então, mas acontece que lembra que o câncer é assim, tinha tanto preconceito que as pessoas não gostam nem de falar o nome. Falavam doença ruim. Aquela doença ruim. É verdade. E aí, o que aconteceu? A medicina
veio evoluindo e hoje os tratamentos para o câncer são diversos, o que prolongam muito a vida das pessoas. Exato. Para as pessoas, às vezes até existe a cura de um câncer numa cirurgia, numa quimioterapia, né? Ou para outras que continuam com câncer ou têm metástase, a vida continua. E continuam tratando, E né? continuam tratando e continuam vivendo suas vidas, entendendo que ressignificar a doença faz parte da vida, né? Assim como ressignificar a morte. E a aceitação também, né, Cris? Então, Porque às vezes a gente vê pessoas que ficam, lógico, quando você sabe um diagnóstico não é fácil, mas quando você começa a ver de uma outra forma ou aceitar de uma outra forma e trabalhar isso de forma mais leve, a cura, o tratamento, ele se torna mais fácil, digamos assim. Né? Bom, eu vou colocar a minha experiência aqui, Ótimo. Beth, porque assim, eu trabalho lá na Bova com um grupo de mulheres pacientes oncológicas. E qual era o meu objetivo nesse grupo que se autodenominou, por votação, Oficina de Emoções? A minha proposta com elas foi sempre trazer memórias afetivas importantes, porque para as pessoas que têm um diagnóstico de câncer, o impacto na vida é muito grande, porque as pessoas geralmente não conseguem trabalhar, porque a quimioterapia deixa a pessoa fragilizada, então a família fica muito também preocupada com aquilo, então são diversas perdas sociais, financeiras, espirituais, né? Então, porque a pessoa ou fica com raiva de Deus ou vai procurar muito na religião uma própria força, o físico que fica muito fragilizado. Então, a minha ideia era isso, promover memórias afetivas para quando acontecerem dias que não fossem tão bons, a gente ter de onde tirar força, energia e força para continuar vivendo. Muito bem, 1 ano depois que eu estava nesse trabalho, eu recebi um diagnóstico surpreendentemente de câncer. E aí eu levei um susto, porque eu levei um choque, porque eu não tinha não sentia nada, meus exames estavam todos ok, tinha passado no cardio, tinha passado no gineco, estava tudo ótimo. E de repente, por uma insistência da minha irmã, via telefone, viu, você fez algum exame assim? Não, nunca fiz. Vai fazer? Não, não vou fazer porque esse exame é chato, prevenção, o preparo dele é horroroso, colonoscopia. Não vou fazer, não tenho nada, fiz meus exames, estou ótima. E a minha irmã insistindo, ligou de novo, você fez o exame? Não, não fiz, não vou fazer, não sei o quê. Você vai me prometer que você vai fazer. Quando ela falou isso, a minha irmã nunca me ligou para falar, você tomou vacina? Você fez isso na pandemia? Nunca. Aquilo me acendeu um alerta. Eu falei assim, vou fazer, né? Fiz e no exame deu que eu tinha um câncer de intestino, né? E aí tá, como eu já tinha ouvido as meninas do grupo me contando como é que era, o mesmo choque que eu levei parece que teve um efeito de eu vou sobreviver, eu tô com medo da morte, mas eu vou sobreviver, porque elas sobreviveram, estão aqui. E aí o que eu fiz? Eu comecei a questionar muito com os médicos o que ia acontecer comigo. Eu ia ter que usar bolsinha, eu ia ter perda de cabelo, eu comecei a querer entender qual era aquele câncer, o que ele ia fazer comigo. Por quê? Porque eu sei que se a gente entender o medo, a gente vai ficar com menos medo, né? Você vai até ter medo, vai acabar, mas você vai ter um medo ali mais administrado na sua vida. E aí o que eu fiz? Fui começar a estudar o câncer de uma outra forma, como paciente, não como psicóloga, né? E isso me trouxe muito conforto. E eu também comecei a trabalhar isso com as pacientes, não parei, né? Porque até meu marido perguntou, você vai continuar com esse trabalho? Não vai mexer muito com o seu emocional? Mas na verdade te ajudou, né, Cris? É o que eu falei para ele, eu falei assim, pois é agora que mais eu tenho que continuar. Porque para mim, eu preciso ter mais recursos, né? E elas me foram uma rede de apoio,
né? Eu percebi que foi uma rede de apoio. Minha família foi uma rede de apoio, meus amigos, você inclusive, entre tantos outros, que eu nem sabia que existiam, que estavam preocupados comigo, foram uma rede de apoio. E é isso facilita, entre aspas, porque é um tratamento que não é fácil nem simples, mas ajuda muito. E as pessoas estarem presentes e se oferecerem para te acompanhar numa consulta, ou para te acompanharem para simplesmente ligar, olha, você está precisando de alguma coisa, ou irem na sua casa e falar assim, olha, como é que você está? Ajuda. Então, o que é isso? É rede de apoio. É você entender que você é querido, e isso faz toda a diferença no tratamento, né? Então, assim, os efeitos colaterais vão existir? Com certeza. Mas você vai ter Você vai estar fortalecido. Você vai estar sabendo que aquilo que você está recebendo muito carinho, muito amor, né? E os médicos, é lógico, os médicos também precisam ter aquela disponibilidade, né? De melhorar aqui, se não está dando tão certo ali, melhora ali. Cris, para melhorar saúde e bem-estar, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem ou algumas dicas para as pessoas que estão passando por essas perdas, que são perdas difíceis, né? Até para elas conseguirem ressignificar a vida de uma outra forma. Então, primeiro que ressignificar é você fazer uma nova interpretação daquele conceito anterior, né? Então, assim, a gente vive ressignificando a vida. Então, ressignificar é isso, é você buscar formas de enfrentar aquilo de uma forma diferente, né? E é assim, o autocuidado, ter uma alimentação boa, praticar exercícios físicos, né? Isso é muito, a gente vê cada vez mais estudos falando que a musculação é excelente para a prevenção e para o tratamento de diversas doenças, né? O acolhimento à pessoa que perde, a psicoeducação, então assim, procure se informar com fontes sérias, né? E a gente tem várias séries que a gente pode assistir que abordam temas e perdas, como This Is Us, que passa, é uma série maravilhosa, cada capítulo é um ensinamento, né? Tem aquele filme que é O Quarto ao Lado, que fala sobre câncer, que também, tem muita gente que fala assim, eu não quero nem ver filme. Eu já gosto, eu acho que a gente sempre aprende falando sobre um assunto que nos está presente, né? E aí, quando você for numa pessoa que perdeu alguém, que está passando por um luto, seja ele qual for, se você não souber o que falar, não fale nada. Abrace essa pessoa e fale, estou aqui. É isso, acho que é isso que importa, a presença e a escuta. Cris, queria te agradecer mais uma vez por essas informações, por essas dicas tão valiosas que você deu aqui para os nossos ouvintes. E gostaria também de agradecer mais uma vez pelo trabalho maravilhoso que você realiza na Bova, que traz tantos benefícios para os nossos assistidos. E falar que você é uma querida, né? Uma amiga querida, você é muito querida dentro da Bova também. E saiba que estamos sempre aqui para que der e vier. Obrigada. Obrigada e até a próxima.